Em Malaquias 2,16 está escrito que Deus odeia o divórcio. Então, por que o divórcio está sendo praticado dentro do meio cristão? Os números estão crescendo, os casos estão aparecendo e o silêncio continua. Os casamentos estão se acabando dentro da igreja, inclusive entre aqueles que pregam sobre família. A pergunta não é mais se isso está acontecendo, mas por que ninguém quer falar sobre isso. Divórcio na igreja. Eu sou Jailson e este é o tema do vídeo de hoje. Recentemente, a separação envolvendo o cantor gospel Marcos Antônio chamou a atenção, mas esse não é um caso isolado no meio evangélico. Ele faz parte de um padrão que está se tornando cada vez mais visível. Embora os dados oficiais mostrem que o número de divórcios no Brasil desde 2024 vem diminuindo, o ponto mais sensível é outro. Estudos indicam que o número de divórcios entre cristãos pode ser semelhante ao restante da população. Segundo um estudo de 2008 do Barna Exist Group, publicado no portal gotquestions.org, a taxa de divórcio entre os cristãos praticamente era de 27% a 50% menor do que a dos não cristãos. E entre os cristãos nominais, isto é, não praticantes, a taxa de divórcio é 20% maior do que os cristãos praticantes. Só que tem um detalhe, essa pesquisa foi feita nos Estados Unidos e a realidade no Brasil deve ser muito mais diferente. Segundo o IBGE, em 2024 o Brasil registrou uma queda de 2,8% em relação a 2023, interrompendo 3 anos de alta de divórcios no Brasil. Em relação ao tempo em que os casais vivem juntos até se divorciarem, dados das estatísticas do Registro Civil do IBGE indicam que a duração média dos casamentos caiu de 15,9 anos em 2010 para 13,8 anos em 2023. Isso significa que os casamentos estão durando menos, e no meio evangélico, em alguns casos, menos ainda. Tomo como exemplo aqui o divórcio do cantor Marcos Antônio, que durou apenas 3 anos, segundo o portal O Fuxico Gospel. Ou seja, a igreja não está imune ao divórcio, infelizmente. Mesmo quando não há separações confirmadas no meio evangélico, a exposição constante dos casais mostra um cenário de pressão intensa. A vida no altar pode parecer firme, mas fora dele, muitos enfrentam as mesmas crises que qualquer pessoa. E isso quebra uma expectativa que muitos tinham sobre o casamento cristão, de que ele era infalível. Especialistas e líderes apontam alguns fatores importantes para o divórcio no meio cristão, como falta de preparo emocional dos casais, já que muitos deles não sabem lidar com as crises conjugais, a ausência de acompanhamento pastoral. Muitos casais entram em crise, mas seus líderes não lhes dão o suporte que eles necessitam. E em alguns casos, o próprio líder vive um dilema parecido. E em terceiro e último lugar estão as pressões externas e internas que todo casal está sujeito, como trabalho, pressão financeira, dentre outros fatores. Mas então vem o ponto crítico. Talvez o problema não seja apenas social, mas também espiritual. Falta de oração, comunhão com Deus e vigilância espiritual, principalmente. Estamos formando pessoas para eventos religiosos, mas não necessariamente para relações duradouras. E em alguns casos vão além do divórcio e revelam crises profundas dentro de famílias ligadas à fé, como é o caso da cantora Flor de Lis e o pastor Anderson do Carmo, que infelizmente terminou em tragédia. Esses episódios não representam todos os casos de divórcios, mas levantam perguntas importantes. Até que ponto o sistema religioso está preparado para sustentar aquilo que ensina? Talvez essa seja a raiz de tudo: fé cultural e não bíblica, compromisso superficial e não real, relacionamentos frágeis, baseados em emoção e não no amor de Cristo. O casamento não quebra de repente, ele enfraquece em silêncio. Mesmo com tudo isso, o assunto ainda é pouco discutido de forma aberta. E o silêncio pode ser perigoso, porque evita confronto, mascara problemas e impede uma transformação verdadeira na vida do casal. Talvez o problema não seja apenas o aumento dos divórcios, mas o fato de que estamos tratando de algo profundo de forma superficial. Porque no fim não é só sobre casamento. O problema não começou no divórcio, começou muito antes. A igreja não está fora da crise, está dentro dela. Casamentos não acabam de repente, eles se desgastam no silêncio. Fé sem prática não sustenta relacionamento. O altar mostra uma coisa, mas a realidade revela outra. E você, o que acha de tudo isso?
Deixe o seu comentário. Um abraço e até o próximo vídeo. Deus te abençoe. Eleva os olhos para os montes, de onde virá meu socorro? Vem do Senhor, dono do céu, criador da terra. Ele não dorme, não vacila o meu pé. Ele não dorme, guarda a minha fé. O Senhor é a sombra à minha direita. Ele não dorme, ele não dorme. Amém, amém, aleluia, amém. O sol não vai me ferir de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guarda de todo mal. Ele guarda a alma, sua entrada, sua saída, desde agora para sempre. Ele não dorme, não vacila o meu